Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 9 do Bem de Família, artigo 260. A instituição do bem de família far-se-á por escritura pública, declarando o instituidor que determinado prédio se destina a domicílio sua família e ficará isento da execução por dívida. Artigo 261. Para a inscrição do bem de família, o instituidor apresentará ao oficial do registro a escritura pública de instituição, para que mande publicá-la na imprensa local e, à falta, na da capital do estado ou do território. Artigo 262. Se não ocorrer razão para a dúvida, o oficial fará a publicação em forma de edital, do qual constará: inciso 1, o resumo da escritura, nome, naturalidade, profissão do instituidor, data do instrumento e nome do tabelião que o fez, situação e características do prédio. Inciso 2, o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de 30 dias, contada da publicação, reclamar contra a instituição por escrito perante o oficial. Artigo 263. Fim do prazo do número 2, inciso 2 do artigo anterior, sem que tenha havido reclamação, o oficial transcreverá a escritura integralmente no livro 3 e fará a inscrição da competente matrícula, arquivando um exemplar do jornal que a publicação tiver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante com a nota da inscrição. Artigo 264. Se for apresentada a reclamação, dela fornecerá ao oficial, ao instituidor, cópia autêntica e lhe restituirá a escritura com a declaração de haver sido suspenso o registro, cancelando a prenotação. Parágrafo 1º. O instituidor poderá requerer ao juiz que ordene o registro sem embargo da reclamação. Parágrafo 2º. Se o juiz determinar que proceda ao registro, ressalvará ao reclamante o direito de recorrer à ação competente para anular a instituição ou de fazer a execução sobre o prédio instituído, na hipótese de se tratar de dívida anterior e cuja solução se tornou inexequível em virtude do ato de instituição. Parágrafo 3º. O despacho do juiz será irrecorrível e, se deferir o pedido, será transcrito integralmente juntamente com o instrumento. Artigo 265. Quando o bem de família for instituído juntamente com a transmissão da propriedade, de acordo com o decreto 3.200, de 9 de abril de 1941, a transcrição far-se-á imediatamente após o registro da transmissão ou, se for o caso, com a matrícula. Capítulo 10 da remissão do imóvel hipotecado. Artigo 266. Para remir o imóvel hipotecado, o adquirente requererá, no prazo legal, a citação dos credores hipotecários, propondo, para a remissão, no mínimo, o preço por que adquiriu o imóvel. Artigo 267. Se o credor citado não se opuser à remissão ou não comparecer, lavrar-se-á termo de pagamento e quitação e o juiz ordenará por sentença o cancelamento da hipoteca. Parágrafo único. Em caso de revelia, consignar-se-á o preço à custa do credor.
Artigo 268. Se o credor citado comparecer e impugnar o preço oferecido, o juiz mandará promover a licitação entre os credores hipotecários, os fiadores e o próprio adquirente, autorizando a venda judicial que oferecer maior preço. Parágrafo 1º. Na licitação será preferido, em igualdade de condições, o lance do adquirente. Parágrafo 2º. Na falta de arrematante, o valor será o proposto pelo adquirente. Artigo 269. Arrematado o imóvel e depositado dentro de 48 horas o respectivo preço, o juiz mandará cancelar a hipoteca, subrogando-se no produto da venda os direitos do credor hipotecário. Artigo 270. Se o credor de segunda hipoteca, embora não vencida a dívida, requerer a remissão, juntará o título e certidão da inscrição da anterior e depositará a importância devida ao primeiro credor, pedindo citação deste para levantar o depósito e a do devedor para, dentro do prazo de 5 dias, remir a hipoteca, sob pena de ficar o requerente subrogado nos direitos creditórios sem prejuízo do que lhe couberem em virtude de segunda hipoteca. Artigo 271. Se o devedor não comparecer ou não remir a hipoteca, os autos serão concluídos ao juiz para julgar por sentença a remissão pedida pelo segundo credor. Artigo 272. Se o devedor comparecer e quiser efetuar a remissão, notificar-se-á ao credor para receber o preço, ficando sem efeito o depósito realizado pelo autor. Artigo 273. Se o primeiro credor estiver promovendo a execução da hipoteca, a remissão, que abrangerá a importância dos custos e despesas realizadas, não se efetuará antes da primeira praça, nem depois de assinado o auto de arrematação. Artigo 274. Na remissão de hipoteca legal em que haja interesse de incapaz, intervirá o Ministério Público. Artigo 275. Das sentenças que julgarem o pedido de remissão, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Artigo 276. Não é necessária a remissão quando o credor assinar com o vendedor escritura de venda do imóvel gravado.